Três hacks de mentalidade que me fizeram aprender a tocar órgão eletrônico de uma forma muito rápida. Oi, organista, tudo bem com você? Sou Franciele Bersani, instrutora de música, e hoje estou aqui com um vídeo muito bacana para poder passar para vocês três hackzinhos que me fizeram aprender a música de uma forma mais rápida. Eu sei que quando vocês conhecem minha história e conhecem, né, que eu aprendi a música de uma forma bem rápida, em questão de 9 meses eu já estava preparada para fazer o meu teste de culto de jovens, e aí gera essa curiosidade, né? Às vezes tem seguidoras lá no meu Instagram que falam: Pro, como que você conseguiu assim de uma forma tão rápida fazer o seu teste? O que você fez, sabe? Como que você agia naquela época? Então eu resolvi trazer esse tipo de vídeo aqui para você, para contar o que foi, qual foi, na verdade, o meu comportamento, né? O comportamento que eu tive que me fez chegar no meu teste assim de uma forma tão rápida. E eu só tô compartilhando esse tipo de conteúdo aqui para vocês, essas dicas, porque eu tenho certeza que pode te ajudar a chegar lá rápido também, assim como eu cheguei. Então, tem que aplicar, tá bom? Vou passar aqui para vocês agora esses três hackzinhos de mentalidade que contribuíram para o meu aprendizado musical assim de uma forma mais rápida. E eu espero que, se você aplicar, você também consiga alcançar aí o seu objetivo na música também em tempo recorde. E vamos lá para o nosso conteúdo então, né? O primeiro hack que eu quero passar aqui para vocês é a seguinte frase dita pelo americano General George Patton. Ele dizia assim, né, enquanto ele estava lá na Segunda Guerra Mundial, ele disse a seguinte frase: feito é melhor do que perfeito. E por que ele falou isso, né? Ele disse essa frase, essa expressão? Porque lá na época da Segunda Guerra Mundial, eles preferiram, na verdade, elaborar um plano para que eles conseguissem seguir rigorosamente naquele dia, do que ficar planejando, né, um plano assim perfeito para executar na próxima semana. Então esse general, o Jorge, ele disse sabiamente essa citação, né? Feito é melhor do que perfeito. Então eu aplico isso e tenho aplicado, né? Quando eu estava estudando lá no comecinho, eu apliquei essa mentalidade, sabe? Feito é melhor do que perfeito. Então, eu nunca esperei ficar 100% boa, 100% perfeita para poder fazer o meu teste, sabe? Eu sempre fui dando o meu melhor. E mesmo estando imperfeita, né, eu fui fazendo o que era preciso. E, por exemplo, não tem problema, às vezes, você se cobrar tanto, porque às vezes vai solfejar uma lição e sem querer erra alguma nota, troca às vezes clave de sol por clave de fá. Esses erros, eles são mínimos, tá? Então, esse tipo de perfeição que eu não quero que vocês fiquem buscando, porque realmente, até hoje, né, depois de 12 anos aí na música, né, e 10 anos ensinando, eu até hoje, às vezes, troco uma ou outra nota, né, na clave de sol ou na clave de fá. Então, perfeito a gente nunca vai conseguir ser, tá? Então, feito é melhor do que perfeito. Se você tá com medo, às vezes, de fazer o seu teste porque não está preparada, eu aconselho que você examine, né? Você tem que se examinar e ver realmente o que falta, né? Porque assim, trocar uma nota ou outra tá tudo bem, mas o que não pode acontecer de jeito nenhum é você não saber fazer a contagem dos tempos, é você de repente não respeitar as respirações enquanto toca, é você não fazer a articulação correta, sabe? É não ter ritmo e não tocar no andamento. Esses são erros graves, né, que você precisa se esforçar para conseguir fazer. Agora, se você ficar esperando a perfeição, né, ficar tirando pelinho de ovo para poder conseguir de fato fazer, né, e se sentir preparada para fazer o seu primeiro teste ou próximo teste, eu te aconselho que você não caia nesse mito não, tá bom? É melhor você ir fazendo ali feito do que perfeito, tá? E outra coisa, os erros, eles sempre vão acontecer, tá? E aí, para você conseguir lidar com os erros, a gente vai entrar agora no hackzinho de número 2, nesse hack de mentalidade que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí nos estudos musicais. E o que diz esse hack de número 2? É uma citação muito famosa da Monja Coen, e ela diz o seguinte: é corrigindo o erro que se aprende. Inclusive, eu já trouxe aqui um outro conteúdo que eu me inspirei nela também,
Tem até um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima, que é um vídeo onde eu falo sobre como perder o medo, né? Ou então como administrar melhor o medo de tocar em público, tá? Então assim que terminar esse vídeo, você já toca no cardzinho e vai assistir ele para você aprender um pouquinho, né? Se de repente você tem esse problema de tocar em público, sente medo, sente insegurança, então é bacana você assistir esse vídeo depois, tá bom? E essa citação da Monja Queen, ela diz o seguinte, ela diz que é corrigindo o erro que se aprende, né? Por quê? Porque tem gente que às vezes fica naquela de erra e corrige, erra e corrige, erra, corrige, fica naquela batalha até acertar, né? E aí a gente não vê aquela evolução eficiente. E aí o que ela diz, né, com essa citação de corrigindo o erro que se aprende? Que é que você vai, de fato, parar de ficar errando, sabe? Não é aquela citação é errando que se aprende, é o oposto, na verdade, é corrigindo os erros que você aprende, tá? Então, é sempre você tá ali naquela de tentar corrigir o seu erro para você de fato conseguir aprender, e essa aplicação eu tenho certeza que vai contribuir, assim como contribuiu comigo, vai contribuir com você também para você conseguir alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida e eficiente. E agora a gente vai entrar no hackzinho de número 3. E o que diz esse hack de mentalidade número 3? Você nunca saberá que é capaz se você não tentar. E olha, eu confesso que esse tem sido assim o meu jargão na minha vida, sabe? Desde a época que eu comecei a estudar música, eu sempre tenho esse pensamento. Como que eu vou saber se eu sou capaz de repente, fazer o meu teste de coto de jovem se eu não tentar? Como que eu sei que eu não tenho capacidade de passar num teste para coto oficial ou oficialização se eu não tentar? Né? Então a gente precisa ter esse esforço para a gente tentar e saber de fato se nós somos ou não capazes de realizar alguma coisa. E, infelizmente, tem gente que às vezes fica ali acomodada com aquele medo, com aquela insegurança, se achando que não é capaz, né? Às vezes acha que não é capaz de aprender a música porque a música não é para ela, sendo que a pessoa às vezes nunca nem tentou, né? Só ouviu falar que é difícil, só ouviu falar que a gente tem que, às vezes, pegar um pouquinho de matemática ali no meio, né? Por conta das figuras musicais, fórmula de compasso. Aí às vezes a pessoa já fala assim, esse negócio não entra na minha cabeça não. Mas às vezes a pessoa não se dá uma chance, né, de tentar ver se realmente vai conseguir aprender. Então, eu sempre tive essa regra na minha vida, né, a gente tem que tentar. Então, independente se vai ser difícil ou se não vai, eu preciso saber se eu tenho capacidade para realizar isso, sabe? E eu percebi isso muito latente agora, depois que eu comecei a criar os meus treinamentos, né, meus cursos online. Eu sempre achei que eu não tivesse capacidade, eu olhava assim para outras professoras e instrutoras que já estavam aqui no YouTube muito mais tempo, que já são veteranas, sabe? E me comparava assim com elas. Eu falei, imagina que elas que já estão mais avançadas do que eu, já têm mais técnica do que eu, até parece que eu vou conseguir, só que eu não deixei esse pensamento me sabotar, sabe? Então, eu cuidei para que eu tivesse essa coragem de agir, né? Essa coragem de poder começar, então, a fazer o que eu tinha realmente desejo, né? E hoje, olha só onde eu já estou, né? A gente tá aí quase caminhando para 10 mil seguidores aqui no YouTube, então, quem diria, né? E eu sempre me achei incapaz, né? Mas a gente só sabe que a gente vai conseguir dar conta se a gente tentar. Até hoje, às vezes, eu fico assim, meu Deus, será que eu sou capaz de fazer isso? Logo quando lançou os métodos novos, né? Eu já dominava muito bem os métodos antigos, porque desde 2019 estudando eles, né? Mas aí quando surgiu os métodos novos, eu tive um bloqueio, eu não queria nem começar ele com as minhas alunas, porque eu achei que eu não seria capaz, até pensei em entregar, sabe, o meu cargo de instrutora, porque era muito difícil e seria algo que ia me tirar de fato da minha zona de conforto, sabe? Então eu relutei muito até que finalmente eu resolvi aprender os métodos novos, né? E aí eu comecei a fazer o aperfeiçoamento deles, e aí eu vi que o volume 1 deu, então eu falei, graças a Deus deu. Já gravei ele para dentro do nosso curso Organize em Ação, coloquei as aulas lá dentro. E aí veio aquela luta, né? Meu Deus do céu, volume 2 é muito difícil. E aí eu tentava a primeira lição, não ia, tentava a segunda, tava difícil. Teve exercícios assim que me deixaram de cabelo em pé, mas eu tive aquele impulso assim, sabe, de não, vai, você consegue. Então a gente tem que de fato
ter essa coragem para realizar algumas coisas, sabe? A gente não pode deixar, às vezes, o medo travar a gente. Então, mesmo eu sabendo, imaginando, na verdade, que eu poderia não ser capaz de repente, gravar o volume 2 para as minhas alunas, para colocar lá na plataforma de aulas, mesmo com essa incerteza, com essa insegurança, com esse medo, eu não deixei que ele me travasse. Então eu fui, gravei, consegui. Imagina, gente, se eu deixo de gravar, né? Porque eu fico deixando esses pensamentos sabotadores me dominarem, né? Então, é por isso que eu passo essa mensagem para vocês, que é o que tem realmente, assim, feito uma diferença enorme na minha vida e tem me ajudado, né, a chegar aqui aonde eu cheguei hoje. Que eu tenho certeza que eu vou muito além, né? Eu não tenho dúvidas da minha capacidade hoje, mas é assim, é um passinho por vez, né? Um passinho de cada vez a gente vai conseguir chegar lá no nosso objetivo final. Agora imagina você, né, que é organista, já está estudando há muitos anos, e aí você começa, para, sempre acontece algum imprevisto, aí você fica com esses pensamentos sabotadores também, né? Será que é pra mim? Eu acho que isso não é pra mim. E aí fica nessa incerteza, né? Que você não vai pra frente, tem alguma coisa que às vezes sempre acontece, né? Pra poder te travar. E começa a pensar sobre isso, sabe? Focar, né, no que você precisa fazer para você alcançar o seu objetivo de uma forma mais rápida e às vezes até eliminar logo essa questão de ser uma organista sempre estudante, sabe? Sempre aprendiz. Eu acho que uma hora a gente tem que fechar esse ciclo e concluir, né? Fazer o seu teste de culto oficial, oficialização. Depois que você oficializou, se quiser faz um aperfeiçoamento, mas o importante é fechar esse ciclo, tá? E você só vai saber se você é capaz ou não de fechar esse ciclo, né? De alcançar a oficialização, se você tentar, né? Se você tá ali sempre ali persistente, não desistir, não deixar que esses pensamentos sabotadores fiquem aí borbulhando na sua mente. Eu tenho certeza que se você praticar esses 3 hackzinhos que eu passei aqui para você hoje, esses hacks de mentalidade, eu tenho certeza que você vai começar a ver resultado aí nos seus estudos musicais. E agora, pra gente fechar esse nosso raciocínio aqui desse conteúdo de hoje, desse vídeo, eu vou resumir aqui então esses 3 hacks de mentalidade só para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, o primeiro hack, aquela famosa frase do general, do George Patton, ele diz o seguinte, né? Feito é melhor do que perfeito. O segundo hack de mentalidade que eu trouxe aqui para vocês foi da Monja Coen, que ela fala é corrigindo os erros que se aprende. E o terceiro e último hack de mentalidade, esse foi o hack que eu mesma não criei, né? Não sei nem quem é o autor dessa citação, mas é o que eu aplico aqui desde que eu me conheço aí por estudante, né? Que eu comecei os meus estudos na música, que é você nunca saberá se você é capaz de realizar algo se você não tentar, tá bom? Então esses foram os 3 hacks de mentalidade de hoje. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você já aplicava algum desses hacks, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, colocar aí na setinha para compartilhar com alguma amiga organista sua, nos grupos de WhatsApp. Eu acho que conteúdo bom todas merecem conhecer, né? Merecem assistir esse tipo de conteúdo e receber esse tipo de conhecimento. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá bom? É importante para que você receba aí sempre vídeos novos que eu venho trazendo aqui toda semana para vocês. E antes da gente encerrar, os links dos meus cursos estão aqui na descrição. A gente tem o plano de estudos e o curso Organista em Ação. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre eles, é só pegar o link aqui na descrição. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.